Em 2012, parecia impossível imaginar que o Palmeiras voltaria a ser uma potência do futebol brasileiro. Naquele momento, o clube atravessava uma das fases mais difíceis de sua história. A torcida estava cansada. Os resultados não apareciam. A política interna era turbulenta. E o segundo rebaixamento para a Série B parecia confirmar algo que poucos palmeirenses aceitavam admitir. O Palmeiras havia perdido o protagonismo. Durante anos, o clube alternou entre pequenas esperanças e grandes frustrações. Títulos apareciam ocasionalmente, mas a sensação era de instabilidade constante. Enquanto rivais se fortaleciam, o Palmeiras parecia preso ao passado. Mas existe um detalhe importante nessa história. A reconstrução do Palmeiras não começou quando o clube virou campeão. Ela começou quando o clube percebeu que precisava mudar completamente sua forma de pensar. E talvez nenhum ano explique melhor isso do que 2015. Porque foi naquele ano que o Palmeiras deixou de ser apenas um clube tentando sobreviver e começou a se transformar em um clube pronto para voltar a vencer. Depois do rebaixamento em 2012, o Palmeiras subiu rapidamente para a Série A. Mas retornar para a elite não significava estabilidade. O clube ainda enfrentava problemas financeiros, mudanças de treinador, pressão política e um elenco sem identidade. A temporada de 2014 mostrou isso claramente. Mesmo com a inauguração da nova arena, o Palmeiras brigou contra o rebaixamento, do qual, ironicamente, foi salvo justamente pelo Santos. A situação ainda era frágil. A torcida tinha um estádio moderno, mas ainda não tinha um time capaz de competir de verdade. Foi então que começou uma reformulação importante. A diretoria passou a investir com mais força. O clube ganhou maior poder financeiro. Novos jogadores começaram a chegar. E a parceria com a empresa Crefisa passou a ter papel importante na reconstrução. Em 2015, o Palmeiras entrou na temporada cercado de expectativa, mas também de desconfiança. O clube contratou muitos jogadores. Chegaram nomes conhecidos, experiência, mais opções de elenco, mas o time ainda precisava provar que poderia funcionar. O Campeonato Brasileiro não trouxe o desempenho esperado. O Palmeiras alternava bons e maus momentos. Ainda parecia um time em construção. Mas havia uma competição em que o clube começou a crescer: a Copa do Brasil. Talvez ali tenha nascido o verdadeiro Palmeiras moderno. Ao longo do torneio, o time foi criando confiança. A torcida começou a acreditar. A arena passou a viver noites decisivas. O ambiente mudou. E aos poucos, o Palmeiras foi chegando mais perto de algo que parecia improvável poucos anos antes: uma final. Do outro lado estava o Santos, um rival histórico, um clube acostumado a grandes decisões e que chegava embalado. A final da Copa do Brasil de 2015 não era apenas um confronto entre dois grandes clubes, era também um teste, uma prova. Uma vingança pelo Paulistão perdido no início do ano justamente para o rival. O Palmeiras precisava mostrar que sua reconstrução era real. O primeiro jogo aconteceu na Vila Belmiro. O Santos venceu por 1-0. O resultado colocava pressão enorme no Palmeiras. Mais uma vez, o clube parecia perto de ver uma decisão escapar. Mas existia algo diferente naquele momento. A torcida acreditava. A arena estava pronta. E o clima antes da partida de volta parecia especial. O Allianz Parque viveu uma das noites mais importantes de sua história. Mais de 39 mil pessoas lotaram o estádio. A tensão era enorme. O Palmeiras precisava vencer. Não havia outra opção. Logo no início, o time mostrou intensidade. A pressão era constante. A torcida empurrava. Assim que o juiz apitou o início da partida, o Palmeiras já estava com sangue nos olhos. E após um passe excepcional de Barrios, Gabriel Jesus saiu na cara do gol em pouquíssimos segundos de partida, chutando rasteiro, porém com a interceptação do goleiro do Santos, Vanderlei.
Após isso, o estádio se incendiou completamente. Havia a sensação de realmente ser possível conquistar o grande título. O estádio pulsava a cada ataque. E então, aconteceu. Após um passe de Robinho em um lance que até hoje é tido como polêmico em relação a um possível impedimento, Dudu abriu o placar. O Palmeiras empatava o confronto, mas ainda não era suficiente. O jogo continuava aberto. A ansiedade aumentava. Cada minuto parecia mais longo. Até que, no segundo tempo, veio o segundo gol. Em uma falta cobrada e lançada dentro da área, a bola ficou viva em meio a uma confusão. Porém, novamente Dudu apareceu e ampliou mais uma vez o placar, gerando uma das comemorações mais históricas do estádio, em que Dudu correu até a escadaria de acesso da arquibancada e foi abraçar a torcida, que chorava, gritava e esperançosamente acreditava na vitória. O Allianz explodiu. O Palmeiras estava muito perto, mas finais raramente terminam sem sofrimento. O Santos conseguiu diminuir após um escanteio cobrado por Marquinhos Gabriel. Ricardo Oliveira, que inclusive era tido como uma figura que representava a grande rivalidade da época entre os dois clubes, juntamente de Fernando Praz, acabou ficando livre na pequena área e fez o gol que deu o respiro para o time do Santos. O placar agregado ficou empatado. E a decisão foi para os pênaltis. Ali, o clima deixou de ser apenas tensão, virou nervosismo absoluto. O peso da história estava presente. O Palmeiras precisava provar que havia mudado. Precisava provar que não era mais o clube instável dos anos anteriores. Os pênaltis começaram. Cada cobrança parecia carregar anos de frustração. Marquinhos Gabriel dos Santos realizou a cobrança, porém, chutou para fora. Zé Roberto, que é tido por muitos palmeirenses como ídolo, cravou o gol. Gustavo Henrique vai até a bola, escolhe o canto friamente, porém Fernando Praz estava inspirado e defendeu o pênalti, incendiando o estádio. Porém Vanderlei quis dar o troco e defendeu a bola de Rafael Marques, ainda dando esperanças para o time do Santos. Geovânio, Jaquizon, Lucas Lima e Cristaldo marcaram respectivamente. Então, no maior clima de rivalidade, Ricardo Oliveira foi enfrentar Praz olho a olho, após ambos trocarem farpas e provocações o ano todo após a final do Paulistão do mesmo ano, com gol e provocação de Ricardo Oliveira em cima de Fernando Praz. Ricardo Oliveira correu até a bola e com sangue frio chutou muito próximo às pernas do Palmeiras, indo para o meio do gol. Até que Fernando Praz, goleiro e capitão, assumiu a responsabilidade final. Praz já havia defendido cobrança. Agora precisava bater. Se convertesse, o Palmeiras seria campeão. O estádio inteiro parou. Silêncio. Respiração presa. Fernando Praz, que esteve presente nos maus momentos do Palmeiras, estava prestes a decidir os próximos anos de história do Alviverde. E então, o narrador Kleber Machado soltou a famosa frase que ficou guardada na mente dos palmeirenses: "Se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão." O juiz autorizou. Fernando Praz correu em direção à bola e com toda a força chutou em direção ao canto direito do gol, cravando a vitória gloriosa do Verdão. A torcida soltou um grito de gol que parecia entalado há anos. Um grito tão poderoso, com tanto orgulho e com tanta emoção, que todos ali souberam de forma instintiva que a Sociedade Esportiva Palmeiras havia retornado à sua glória. O Allianz explodiu. O Palmeiras era campeão da Copa do Brasil. Mais do que uma taça, aquilo parecia uma libertação. A comemoração foi intensa. Jogadores chorando, torcida emocionada. E uma sensação que talvez fosse maior do que o título em si. A sensação de que o Palmeiras havia voltado. Porque a conquista de 2015 não foi apenas uma vitória. Foi um marco. Foi o momento em que o clube percebeu que podia voltar a competir em alto nível. Foi a primeira grande prova de que a reconstrução estava funcionando. Depois daquele título, o Palmeiras ganhou confiança.
A diretoria entendeu que o planejamento estava no caminho certo. O clube passou a pensar ainda mais alto. Em 2016, veio o Campeonato Brasileiro. Depois, novas disputas, mais finais, mais títulos, mais estabilidade. Mas para muitos palmeirenses, tudo começou ali, naquela noite contra o Santos. Porque foi naquele momento que o Palmeiras deixou de ser um clube tentando se recuperar e passou a agir como um clube preparado para vencer. Nos anos seguintes, a estrutura ficou mais forte. O elenco passou a ser montado com mais cuidado. A base ganhou importância. O departamento de futebol se profissionalizou. E o clube começou a criar algo raro no futebol brasileiro: regularidade. Quando Abel Ferreira chegou em 2020, encontrou um Palmeiras já estruturado. Um clube pronto para competir, pronto para crescer, pronto para dominar. E talvez isso seja o mais importante de toda essa história. O sucesso do Palmeiras não nasceu apenas de um treinador, nem apenas de dinheiro. Nasceu de uma mudança de mentalidade. De um clube que percebeu que precisava se reinventar, que precisava parar de olhar apenas para o passado e começar a construir o futuro. Hoje o Palmeiras é visto como referência, um dos clubes mais fortes do continente. Mas essa transformação não aconteceu da noite para o dia. Ela começou em silêncio, em meio à crise, em meio às dúvidas, e encontrou em 2015 o ponto de virada. Porque às vezes um título representa mais do que uma taça. Representa o começo de uma nova era. E para o Palmeiras, talvez tudo realmente tenha começado naquela final contra o Santos.